Estamos de volta. Meu nome é Juraci Martins, sou mineiro de Monte Belo, Minas Gerais, no sul de Minas. Mudei para o Paraná em 1952, tinha aproximadamente 7 anos. Me batizei na igreja católica, fui católico até os 30 e poucos anos. Depois me batizei na igreja adventista. Dou graças a Deus de aprender com os católicos e com os adventistas e com todos os meus amigos das igrejas evangélicas. Só que dei um passinho a mais na minha vida. De tanto ver alguma coisa que eu não concordava nas igrejas, catolicismo eu não concordava com as imagens. No adventismo também não concordo com as imagens que eles fazem. Por isso, tornei-me um seguidor da Bíblia Sagrada, onde estou seguindo, na graça de Deus. Dou graças a Deus por ter entrado nessa doutrina séria que é a Bíblia Sagrada. A igreja, meus amigos, ela não tem nome na Bíblia Sagrada. Ninguém vai me dizer que na Bíblia tem Igreja Católica Apostólica Romana. Na Bíblia Sagrada não existe nome de igreja como Igreja Cristã do Brasil, Igreja Assembleia de Deus ou Igreja Adventista do Sétimo Dia. Simplesmente a igreja mencionada na Bíblia leva o nome das cidades, como Igreja de Nazaré, onde Jesus ia na Igreja de Nazaré, Igreja de Esmirna, de Sardes, de Pérgamo, de Filadélfia, Igreja de Capadócia, Igreja de Jerusalém. A igreja sempre levava o nome das cidades. E Paulo diz, certa vez em seu livro, no 1 aos Coríntios, a igreja que está na casa do irmão tal, lá na Esmirna, ou no Sardes, ou em Filadélfia. Ou mesmo na igreja de Nazaré. A prova está aí, Jesus foi na igreja de Nazaré segundo o seu costume. Portanto, eu seguindo a Bíblia, minha igreja denomina-se Igreja de Monte Belo, Minas Gerais. Igreja de Tangará da Serra, Mato Grosso, onde eu resido atualmente. Igreja de Nova Olímpia, Mato Grosso. Igreja de Cuiabá, Igreja de Londrina. Igreja de Curitiba, Paraná. Igreja de Pelotas, Rio Grande do Sul, Igreja de Belo Horizonte, Minas Gerais. Portanto, essa é a igreja. Agora, você, para conhecer a igreja verdadeira, você tem que ler a Bíblia Sagrada. A igreja verdadeira, eu não encontrei outra igreja verdadeira sem ser a que eu estou seguindo, que aceita os 10 mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus que está no livro de Êxodo 20. Se você tem alguma igreja que aceita os 10 mandamentos, passe-me, por favor, para nós entrar em contato. A igreja que aceita os 10 mandamentos, mas que não batiza criança, que batiza nas águas, que aceita Jesus, que não come carne imunda, dizimista, santa ceia, lava pé. Essa é a igreja verdadeira. A igreja que não fala em língua estranha, igual os pentecostais, que é uma loucura. Sem nexo, os pentecostais falam coisa que infantilidade, mais ou menos assim que eles falam. O Espírito de Deus será rebaixado hoje nesse culto espiritual. E o pastor mente para si mesmo e começa a pregar e falar umas línguas estranhas que nem Deus entende. Lá no livro de Isaías, no capítulo 33, 17 a 19, fala assim que você estará com Deus, verá a face de Deus. Se você vê a face de Deus, você está com Deus. Você está com Deus nesta hora. Verão a terra de longe. Se você vê a terra de longe, você está em cima. E não verá aquele povo feroz e cruel de língua tão estranha que não se pode entender.
Lá no livro de Coríntios 14, 22 diz: as línguas estranhas são para os infiéis. E Satanás nessa história entrou na igreja católica e fez os carismáticos. E eles falam, porque a igreja católica estava perdendo muitas pessoas para os pentecostais. E criou o tal de carismático, a mesma língua estranha que tem na Assembleia, no Brasil para Cristo, Igreja Universal do Poder de Reino de Deus, Igreja da Graça, Igreja de todos esses pastores que vocês conhecem, Malafaia, enfim, todas essas igrejas que falam a língua estranha. Que é mais ou menos assim, não tem nexo, é uma coisa que eles inventam. Isso é nada. A língua poxa vida, com esse tanto de língua que tem na internet, línguas estranhas, alemão, francês, inglês, todas as línguas. Se eu quero falar a língua, que eu falo um ou dois, mas que haja intérprete. Como que eu vou falar para vocês hoje uma língua que vocês não entendem, fazer uma oração? Não posso, tem que haja intérprete. Mesmo se eu falasse o inglês corretamente, eu não ia fazer oração em inglês aqui se não tivesse um intérprete. Poxa vida, é muito triste ver essas coisas e a pessoa não tem entendimento. Por isso que o povo corrompe, por faltar-lhe conhecimento. Leia, aprenda. Outra coisa que o povo não quer saber é da lei. Pode um homem viver sem lei? De maneira nenhuma. O homem não pode viver sem lei. A lei domina o homem todo o tempo que ele vive. Nós não podemos viver sem lei. Agora, uns dizem assim, nós não precisamos da lei, nós somos salvos pela graça. Como salvo pela graça? Jesus deu a salvação para nós de graça. Nós não pagamos nada por isso. Então as pessoas confundem o jeito de entender a Bíblia Sagrada.